Bom dia, hoje são 6 de outubro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão de português que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, aqui em Brasília. O órgão que elaborou as questões foi a FGV, Fundação Getúlio Vargas. Veja a questão aí. Temos assim, entre aspas, a palavra rede, veja a rede aí em destaque, em negrito. A palavra rede tem assumido novas conotações, vírgula, e novas estruturas de comunicação surgiram, potencializando as possibilidades de conversação e circulação da informação. Fecha aspas. E aí vem a questão. No trecho acima, empregou-se corretamente a vírgula antes da conjunção e. Assinale a alternativa em que a vírgula antes do e tenha sido usada pelo mesmo motivo que o do trecho acima. E aí as alternativas A, B, C, D, E. O que a questão quer aí? Ela quer que você escolha a única alternativa que traga vírgula antes do I ou do E, esse Ezinho aí, antes do E, ou I, a pronúncia, que essa vírgula venha antes do E, pela mesma razão que a vírgula antes do E, aí no texto. Veja bem, lá o texto. A palavra rede tem assumido novas conotações, vírgula, e novas estruturas de comunicação surgiram. Veja que a vírgula está antes do E, aí, não é? Normalmente não há vírgula antes do E. E por que essa vírgula aí? Qual o motivo dessa vírgula aí nesse trecho, logo no início? Por que essa vírgula antes do E? Por quê? Por que essa vírgula aí? Então, você vai procurar a única alternativa que traga também uma vírgula antes do E, pela mesma razão que essa vírgula aí no texto. Entendeu? É essa a alternativa que a questão quer. Então vamos lá. Procure aí o motivo. Por que vírgula antes do E? Depois eu volto.
Muito bem. Então vamos resolver a questão aí. Vamos resolver a questão. A questão quer que você procure a alternativa em que apareça ali uma vírgula antes do E, pela mesma razão que essa vírgula antes do E, aí no trecho acima. Então vamos aí. Vamos logo entender por que essa vírgula aqui antes do E. A palavra, olha aí a oração no início. A palavra rede tem assumido novas conotações, vírgula, e novas estruturas de comunicação surgiram. Veja essa vírgula aí antes do E. Normalmente não se coloca vírgula antes do E, não é? Normalmente, mas há casos que sim. Então vamos aí. Por que essa vírgula aí antes do E? Por quê? Temos aí, logo no início, uma oração coordenada adversativa aditiva, não é isso? O E, somando uma coisa, E. Quando a gente usa o E, o normal é soma, não é isso? E. Eu digo assim, Paulo e Maria. Paulo e Maria. Estou somando duas pessoas aí. Eu digo queijo e faca. Olha aí o I, unindo duas coisas. Então, normalmente não se coloca vírgula antes de I, pronúncia I, o E. Não se coloca vírgula antes. Mas há casos em que se coloca vírgula. E aqui é veja, a palavra rede tem assumido novas conotações e novas estruturas de comunicação surgiram. A vírgula aqui é de fundamental importância, antes do E. Por quê? Por uma razão bem simples. Aqui, veja, são duas orações, e aqui interligadas por E. Só que, veja um detalhe. Na primeira oração, olha a primeira oração, a palavra rede tem assumido novas conotações. Então, o sujeito aqui, na primeira oração, é a palavra rede, não é isso? A palavra rede é o sujeito dessa oração aqui. Agora veja a nova oração, a outra. E novas estruturas de comunicação surgiram. Aqui mais uma oração. E novas estruturas de comunicação surgiram. Quem é o sujeito aqui nessa segunda oração? Novas estruturas de comunicação. Então você vê que na primeira oração o sujeito é a palavra rede. E na segunda oração o sujeito é novas estruturas de comunicação. Então você vê que são duas orações com sujeitos diferentes, não é isso? Então, quando for assim, duas orações com sujeitos diferentes, coloca-se vírgula antes do I, do E. Entendeu agora? Então, nesse texto aí, trazido pela questão, essa vírgula antes do E é porque separa aí sujeitos diferentes. Sujeitos diferentes. Então, quando uma oração coordenada aditiva com E vier com sujeito diferente da oração principal, chamada de oração coordenada assindética, certinho? A primeira rede tem assumido novas conotações, oração coordenada assindética, sem o conectivo. E novas, olha aqui, e novas estruturas de comunicação surgiram, oração coordenada sindética aditiva, com o conectivo E, I. Certinho? Então entenda, essa vírgula aqui se faz presente porque está separando sujeitos diferentes. Entendeu? Então você vai procurar a alternativa que traga também uma vírgula antes do E, separando sujeitos diferentes. É isso que a questão quer. Que você encontre a única alternativa que traga vírgula antes do E, pela mesma razão
que essa vírgula aqui, separando sujeitos aí diferentes. Então vamos procurar a alternativa com duas orações. Em uma oração, um sujeito. Em outra oração, sujeito diferente. E a vírgula antes do i. Vamos lá. A alternativa A traz assim: eles se esforçaram muito, vírgula, e não foram recompensados. Aí eu pergunto, essa vírgula aqui antes do e, está separando sujeitos diferentes? Claro que não. Claro que não. Olha aqui, eles se esforçaram muito e não foram recompensados. O sujeito aqui da segunda oração é o mesmo da primeira oração. Eles se esforçaram muito e não foram recompensados. Eles mesmos não foram recompensados. Então aqui duas orações e o sujeito aqui é o mesmo. O sujeito da segunda oração é o mesmo da primeira, eles. Entendeu? Muito bem. Então essa vírgula aqui, antes do e, não existe aqui, não está presente pela mesma razão que a vírgula antes do e na oração da questão. Lá, porque está separando sujeitos diferentes. Aqui não. Na alternativa a vírgula aqui existe porque esse e aqui, esse i, significa mas, no sentido de mas. Eles se esforçaram muito, mas não foram recompensados. Então esse ezinho aqui significa mas, oração coordenada, o que? Coordenada adversativa, não é? Adversidade, contrário, mas, porém, todavia. Então, essa vírgula aqui está antes de e, porque esse e aqui significa mas, M-A-S, mas, porém. Então, aqui é uma oração coordenada, sindética, adversativa, porque esse e aqui não é um aditivo, não soma. Ao contrário, aquele é o contrário, mas não foram recompensados. Então, a vírgula aqui existe, não pela mesma razão que a vírgula no texto acima. A alternativa A não é a alternativa que a questão quer. A questão quer a alternativa que traga duas orações separadas por vírgula, por serem sujeitos diferentes. Não é o caso da alternativa A. Alternativa B de bola. Carlos foi ao mercado e comprou camisa, e calça, e meia, e casaco. Veja aí, vírgulas aqui, antes do e, não é isso? Comprou camisa, vírgula, e calça, vírgula, e meia, vírgula, e casaco. Muito bem. Aí eu pergunto, essa vírgula aqui, essas vírgulas antes do e, é porque são sujeitos diferentes, como a vírgula na oração da questão? Não. Não. Não é. Essas vírgulas aí não existem porque estão separando sujeitos diferentes? Não. Não. O sujeito aí, ó, veja. Carlos foi ao mercado e comprou camisa, e calça, e meia, e casaco. Carlos aqui é o sujeito. Ele foi ao mercado e comprou camisa. Eu poderia aqui colocar calça, meia, sem essa conjunção aí, e. Entendeu? Poderia ser assim. Carlos foi ao mercado e comprou camisa, calça, meia e casaco. Poderia ser assim. O e apenas no final, e casaco. Mas aí houve a repetição. Carlos foi ao mercado e comprou camisa, e calça, e meia, e casaco. Houve a repetição aí das conjunções, e. Não é isso? Houve aí a repetição. E a vírgula antes. Isso aí é aceitável. Porque aí quem escreveu o texto
quis aqui dar ênfase a cada coisa comprada. Dar ênfase. E aí colocou o E. Isso aí, polissíndeto. Várias conjunções colocadas por quem escreveu aqui o texto, para dar realce aos objetos que foram comprados, entendeu? Você pode fazer isso aí. E aí vem a separação, vírgula antes da conjunção E, como você vê aqui. E comprou camisa, vírgula, e calça, vírgula, e meia, vírgula, e casaco. Polissíndeto, vários conectivos, várias conjunções utilizadas pelo escritor para dar realce a cada objeto comprado. Correto isso aqui. Mas a vírgula existe aqui antes do E, da conjunção E, não porque está separando sujeitos diferentes. Não. Então, a alternativa B também não é a alternativa que a questão quer. A alternativa C de casa traz assim: os malotes já foram armazenados com os envelopes, vírgula, e as caixas seguirão amanhã. Muito bem. Então vamos entender isso aí. Você vê facilmente que na alternativa C existe a vírgula antes do E. Não é isso? Antes do I. A vírgula aqui. Será que essa vírgula existe pela mesma razão que existe a vírgula no texto da questão? Veja lá, a palavra rede tem assumido novas conotações, vírgula, e novas estruturas de comunicação surgiram. No texto da questão, já analisei aqui, não é? A vírgula antes do E se dá em razão de serem sujeitos diferentes. E aqui na alternativa C, será que é pela mesma razão a existência dessa vírgula antes do I, do E? O que você acha? Será que está separando sujeitos diferentes? Vamos ver, ó. Presta atenção. Os malotes já foram armazenados com os envelopes, vírgula, e as caixas seguirão amanhã. Então aí duas orações. Cada oração aí com um sujeito diferente. Na primeira oração, o sujeito aí é os malotes. O sujeito, os malotes. Já foram armazenados. Os malotes é o sujeito da primeira oração. Coordenada assindética, não é? Oração coordenada assindética. Os malotes aí é o sujeito. E na segunda oração, veja a segunda oração. E as caixas seguirão amanhã. Quem seguirá amanhã? As caixas. Então, as caixas é o sujeito da segunda oração. E as caixas seguirão amanhã. Então, você vê facilmente que essa vírgula aí, antes do E, antes do I, vírgula, com os envelopes, vírgula, e as caixas seguirão amanhã. Então, você vê facilmente que essa vírgula aí, antes do E, do I, está aí por separar sujeitos diferentes. Pela mesma regra que a vírgula antes do E, do I, na oração principal. Então encontramos, finalmente, a alternativa que a questão quer, a alternativa C de casa. Porque nessa alternativa C, a vírgula antes do I existe pela mesma razão que a vírgula antes do I na oração principal, porque está separando sujeitos diferentes. Encontramos a alternativa. Vejamos a alternativa D. Os irmãos se reuniram para a festa, vírgula, e dividiram as despesas. Essa vírgula aqui, antes do I, na alternativa D, ela existe porque está separando sujeitos diferentes? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Esse I aqui traz o sentido de mas, conjunção adversativa de novo. Veja, os irmãos se reuniram para a festa, vírgula,
mas dividiram as despesas. Veja aqui, mas dividiram as despesas. O sujeito aqui continua sendo os irmãos. Os irmãos se reuniram para a festa e os irmãos dividiram as despesas. Você entendeu? Então, esse "e" aqui não está separando sujeitos aí diferentes nas orações. Então, a alternativa D não é a alternativa que a questão quer. Entendeu? A alternativa E diz assim: digo, vírgula, e repito. Temos aí duas orações, digo e repito. Essa vírgula aí antes do "e" está separando sujeitos diferentes? Não. Não. Aqui o sujeito eu. Digo e eu repito. Eu digo e eu repito. Eu digo e repito. Esse "e" aqui, ele foi colocado pelo escritor para dar realce, importância à segunda aqui, ação, repetir. Ele colocou esse "e" e repito para dar realce, ênfase a essa última expressão aqui, a essa última ação, repetir, repito. Poderia ser sem o "e" aí. Digo, vírgula, repito. Digo, vírgula, repito. Correto. Aqui o escritor resolveu dar ênfase à segunda oração, à segunda ação. Veja, e repito. Digo e repito. Entendeu? Então esse "izinho" aqui é de uma escolha do escritor. Então essa vírgula aqui, antes desse "e", não existe porque está separando aí sujeitos diferentes. Não. O sujeito aí é o mesmo. Então essa vírgula aí está separando essa conjunção "e" para dar ênfase à segunda ação, repetir. Entendeu? Então, resumindo, a questão quer que você encontre a única alternativa que traga duas orações e em que a vírgula ali, antes do "e", exista porque está separando sujeitos diferentes, como a oração aí trazida pela questão. E encontramos, não é? A alternativa C. A alternativa C. Os malotes já foram armazenados com os envelopes, vírgula, sujeito aqui os malotes. E essa vírgula aqui antes de "e", separando o outro sujeito. E as caixas seguirão amanhã. Viu aí? Sujeito da segunda oração, as caixas. Então, quando você estiver diante de uma oração, ou melhor dizendo, diante de duas orações coordenadas, uma assindética, sem a conjunção, e a outra com a conjunção "e", aditiva, somando, se os sujeitos dessas orações forem diferentes, então você vai ter que obrigatoriamente colocar a vírgula. Se os sujeitos forem diferentes, que é o caso aqui da oração trazida pela questão, e que é o caso também aqui da alternativa C. Então, quando os sujeitos forem diferentes, você coloca a vírgula antes do "e", antes do "i", certinho? Mais um vídeo e muito obrigado.